tema dessa mensagem de hoje, na verdade, ele já nasceu no meu coração há algum tempo, a partir do filme. Eu sou uma pessoa que gosta muito de cinema, de filme e tal. Quem está acompanhando lá as publicações da loja que eu trabalho, da Samóveis, tem visto que tudo que eu faço em cima de algum tema, de algum filme. Então, não adianta, vamos dizer, é um dom, né? Trabalhar com isso. E quando eu assisti esse filme, eu falei, isso é uma mensagem. Só que aí ficou lá no fundo do pensamento. E agora, assim, quando eu recebi o convite do pastor Paulo para trazer a mensagem essa noite, na semana passada, isso voltou. Eu falei assim, mas não, eu vou botar esse filme, será? E tal. E, na verdade, essa palavra de hoje fala, todos iguais, somos todos iguais perante a graça. É muito comum a gente ouvir assim, somos todos iguais perante a lei, né? É a frase que a gente ouve, né? Somos todos iguais perante a lei. E é verdade, pelo menos teoricamente, está no papel. A Declaração Universal dos Direitos Humanos proclamou a igualdade dos direitos na Assembleia Geral das Nações Unidas em Paris, em 10 de dezembro de 1948. Olha como é antigo. Foi a primeira vez que foi feita uma declaração geral que abrangesse todo o planeta Terra, né? Sobre a proteção universal dos direitos humanos. Cada país daí, os países democráticos principalmente, tem as suas constituições. A nossa Constituição, a de 88, que é a última, mais famosa, lá no seu artigo 5º, diz assim, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade e à segurança e à propriedade. Então, isso está na lei. Se isso é cumprido, é uma outra situação, mas está na lei. Será que todo mundo é realmente igual perante a lei? Será que a gente vive isso na nossa prática diária? A gente tem visto, no decorrer da história, várias minorias que lutam por direitos, para ter esse direito, direitos iguais perante a lei, porque, de fato, não tem. E na Bíblia? Quando a gente fala, daqui a pouco a gente vai falar de graça, né? E na lei da Bíblia? Como é que isso se apresenta? Na lei dos homens, a gente sabe que está escrito em várias leis. Na Bíblia, já no Antigo Testamento, no primeiro livro, que a gente chama, não é Gênesis, o primeiro livro é Jó, né? Os estudiosos falam isso, que o primeiro livro que foi escrito não foi Gênesis, essa ordem de arrumação da Bíblia, e ela é posterior não é uma ordem cronológica, né? Lá no capítulo 33, versículo 6, quando Jó está passando por toda aquela situação, um dos amigos dele, o Eliú, afirma para Jó, para Deus, você e eu somos iguais. Eu também fui formado do barro. Então, Eliú foi na essência. Todos são iguais, porque todos fomos formados do barro, todos somos criaturas de Deus. Lá em Provérbios 22, 2, diz assim, o rico e o pobre têm isto em comum, o Senhor é o Criador de ambos. Então, está dizendo aqui, o primeiro, os dois amigos, um que está passando por uma situação difícil e o outro não. Agora, o rico e o pobre, os dois são criaturas de Deus, né? E aí, a gente tem, por exemplo, na Torá, 613 mandamentos, né? Que são aqueles 5 primeiros, o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, do Velho Testamento. Lá em Levítico, tem um chamamento ao tratamento igual. Não cometa injustiça nem julgamento, Levítico 19, 15. Não favoreçam os pobres, nem procurem agradar os grandes, mas julguem o seu próximo com justiça. Então, dizendo, nem para favorecer, ficar com pena do pobre e passar a mão na cabeça e deixar passar, e nem do grande, o rico, poderoso, também não pode. É para agir com justiça. Em Deuteronômio 10, 17, diz assim, pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade, nem aceita suborno. Então, é o Deus que nós servimos já no Antigo Testamento, no tempo da lei. Ele diz,
O meu julgamento é igual. Mas a lei, ela não justifica o pecado. A gente já aprendeu e já entendeu isso. Isso aqui já está, né? Nós já estamos zerados nessa situação. Não justifica o pecado do homem e acaba fazendo diferença sim. Na lei a gente existe diferença entre quem cumpre e não cumpre e quem é e quem não é o povo de Deus. Então isso já é uma diferenciação. Apesar dos textos dizerem isso, né? Então, até aqui, a igualdade é vista como uma forma de tratamento. Como é que você trata, né? As indicações da lei dizem como é que você trata e como é que você julga o outro que é diferente de você. Porque, enfim, todos são iguais na essência. Mas será, então, entrando no nosso tema, que todos são iguais perante a graça? Em Romanos 5:20, Paulo diz assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Então, no tempo da lei, onde o pecado era visto de uma forma, então agora na graça, a gente vai ter que pecar mais? Não, a gente vai ter mais graça, porque agora não tem mais esse peso e escravização do pecado. Então, o que a gente pode esperar da graça quando o tema é igualdade, que é esse o nosso tema? E aí eu tenho dois versículos que aí entrando mesmo na palavra, né? Colossenses 3:11 diz assim: nessa nova vida em Jesus, na vida em Jesus, já não há diferença entre grego, judeu, circunciso ou incircunciso, bárbaro ou civilizado, escravo ou livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Em Gálatas 3:28 diz: não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, homem ou mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Então, a gente já está entendendo que se a gente entende que a graça é uma pessoa, que a graça é Jesus, nós, em Jesus, somos um. Guardando as nossas individualidades, porque Deus nos fez únicos, aqui aparece um paradoxo, né? Deus nos fez únicos, nós somos ímpares, nós somos especiais. Mas, em Jesus, nós temos uma unidade, porque a graça nos unifica. Só que isso é muito difícil entender a imparcialidade de Deus. Porque a palavra diz, Paulo diz aos Romanos lá em 2:11, pois em Deus não há imparcialidade. Para ele, todos são iguais. O amor dele é para todos iguais. Mas, às vezes, não só dentro da igreja, mas não só fora da igreja, mas dentro da igreja também, é muito difícil. A gente tem visto muita gente com muita dificuldade de entender o que é um amor total. O que é a graça. O que é um amor que não pede nada em troca. Como é difícil botar na cabeça das pessoas, porque como a gente é limitado na nossa racionalidade, é difícil a gente deixar... abrir a mente do Espírito para entender a grandiosidade do amor de Deus. E aí eu vou pedir para colocar um trecho de um filme, então. Esse filme, não sei quem já viu, é um filme antigo, chamado A Cabana. Alguém já viu? O livro é muito bom, é melhor até do que o filme, sempre, né? As usual. Mas o filme também, ele consegue abordar bem as questões do livro. Eu não vou dar spoiler do filme, para vocês poderem ver depois. Eu vou pegar... Mas foi esse filme que me despertou. Esse trecho do filme, depois de eu já ter assistido ele várias vezes, um dia eu estava em casa assistindo à noite, e esse trecho me chamou a atenção para essa mensagem. Pode soltar, Mateus? Assim é o coração de papai. Um amor incondicional, que é muito difícil para a gente entender. Não vou dar o spoiler do filme, mas a gente deu para entender. Ele perdeu a filha, aquela menininha que grita é filha dele. Então ele está com ódio mortal porque uma pessoa matou a filha dele criança.
Então, ele quer que essa pessoa vá para o inferno. E aí vocês assistam um filme para ver o desfecho, que é maravilhoso. Mas o que importa nesse filme, que eu não vou ficar dando spoiler, é destacar o amor do nosso Pai. Parece difícil entendermos tamanha verdade. A dificuldade está, quer admitamos ou não, em nós mesmos, pois nos achamos dignos, bons e até, de certa forma, merecedores da salvação. Porém, tal sentimento é um grave erro, pois todos os homens, quer bons, quer maus, carecem da graça de Deus e são igualmente culpáveis perante Deus e destituídos estão da sua herança. Pastor Vitor fala isso, tá? Na monografia dele, no TCC dele. Não é novidade nenhuma, gente. É só a forma. Só que é difícil ter alguém que fale isso dessa forma. Por quê? A igreja, e aí estou falando da igreja em geral, inclusive a igreja católica, historicamente, exerce um poder de dominação. Gostam de ter suas ovelhas sob cabresto. O poder controlador. Você vai para o céu, você vai para o inferno. Olha, você não pode mais cantar aqui, você tem que ficar no banco. Você está excluído, você está fora do convívio. Você não pode, tem que ficar 3 meses sem tomar Santa Ceia. Ih, cortou o cabelo, entendeu? São muitos dogmas de homens que não estão escritos em lugar nenhum. Ou, se estão escritos, estão mal interpretados. A graça é libertadora nesse sentido. Em todos os sentidos, na verdade. Porque ela abre um leque de possibilidades. Só que, outro dia eu estava orando para uma pessoa e falei da graça para ela. Ela estava desviada num leito de hospital e ela recebeu Jesus novamente. Um testemunho para eu contar depois, que eu estou esperando só o momento certo para contar. Quando ela estiver aqui e não ainda lá. Mas o fato é que eu disse para ela assim: Jesus já te perdoou de todos os seus pecados, inclusive os que você ainda fará. É meio doido, né? Que ele está na fornalha hoje, ele vai estar na fornalha amanhã, foi o que a gente cantou aqui. Ele estará também lá com você. Na sua queda, na sua dificuldade. Só que a pessoa tem que se perdoar. Jesus perdoou, mas a pessoa não se perdoa. E a gente cresce num movimento cristão de culpa. Porque lançar culpa é do tempo da lei, gente. No tempo da graça, se todos os pecados estão perdoados, está com culpa de quê? Você pede perdão a Jesus, conversa com ele e pronto. Mas isso tira a autoridade, entre aspas, né, das lideranças, da igreja, aquele domínio. Né? As pessoas, no passado, a igreja chegava a vender as indulgências, né? Quem estudou sabe disso. Né? A igreja católica vendia as indulgências, o perdão para o céu. Quem era rico ia para o céu, quem era pobre ia para o inferno, porque não tinha dinheiro para pagar a indulgência. E todo mundo peca, então como é que fica o negócio? Olha que desnível, né? Então, a graça acaba com essa soberba cristã. Eu acho que isso é o mais maravilhoso. Acaba com isso. Não tem mais isso. Eu vou para o céu, você vai para o inferno. Eu vou para o céu porque eu recebi Jesus. Porque eu estou debaixo da graça. Não porque eu fiz isso ou aquilo. E você só vai para o inferno se quiser. Porque o amor de Jesus, o amor de Deus, a graça salvífica, ela está disponível para todos. Todos podem ter acesso a essa. Está lá disponível. E a graça é tão maneira que ela te dá liberdade para você viver ou não o amor de Deus. É uma escolha que você tem que fazer nessa vida. Então, se você está indo para o inferno, é porque você quer, sujeito. Entendeu? É a sua escolha. Ah, mas você não sabe o que eu estou fazendo. Nem quero saber. Eu não sou padre, não sou nada. Você não precisa confessar nada para mim, não. Você tem que falar com Jesus.
Não precisa nem falar, conversa com ele, porque já está perdoado. Eu não sei qual é a parte que as pessoas não entendem. Jesus já morreu, já ressuscitou. Ele já disse, está consumado, pecados perdoados. Já peguei a chave do inferno, já está comigo. Como diz o nosso pastor, nem a chave do inferno o diabo tem. Mas ele lança setas. Ele fica falando com você assim, acusando. Então, a sua culpa, na verdade, ela é gerada por uma maldade diabólica no seu ouvido, que fica ali te alimentando as questões que você fez de errado, que todo mundo erra, porque não tem perfeição. Né? Você fica, eu já ouvi muito isso, eu não estou pronto para ir para a igreja, eu preciso estar perfeito. Pô, olha só, gente, Jesus falou assim, eu não sou bom, bom é meu Pai. Se Jesus falou isso, tu imagina que sobra o quê para a gente? Nada. Ninguém é bom, ninguém é perfeito. Nós somos santos, sim, separados, né? Em processo de santificação. Cada dia a gente santifica um pouquinho mais, mas nós estamos fazendo igual o nosso processo de acumulação, né? Né, Débora? Que a gente... Empilhamento, isso. Cada dia a gente acrescenta uma coisa nova, cada dia a gente faz uma... isso aqui não é legal fazer. Mas sabe quem vai dizer para você que não é legal fazer isso ou aquilo? Deus. Vou contar, não sou contadora de história, mas sou, né? Já viu. Uma historinha pequena que diz assim, minha história. Quando eu voltei, depois de 20 anos afastada do Evangelho, filha de pastor, tudo que eu não queria era ser pastora. Né? Mas 20 anos depois, quando eu voltei para a igreja, lá na comunidade Zona Sul, no Rio de Janeiro, eu morava lá, e continuei tomando minha cerveja. Feliz da vida. Ia para a praia, tomava minha cerveja, estou na igreja. Ninguém falou nada, ninguém falou nada, eu também não. Ok. Aí um dia o pastor falou alguma coisa sobre bebida. Aí eu falei, não sei se eu concordo com isso, não. O Espírito Santo, faz assim, se você não quiser que eu beba cerveja, você me mostra, fala comigo. Não quero intermediário, quero acesso direto. Fala comigo, me toca, que aí eu vou entender que o negócio é comigo, que não é para fazer. O que aconteceu? Eu fui para a praia com meu irmão do meio, Paulinho. Começamos a tomar cerveja. Ele me deu uma cerveja, eu bebi. Cruz, que cerveja ruim. Tá choca. O que tu fez com essa cerveja? Nada. Me dá outra. Aí ele provou a minha e falou, não, mas tá boa, não tem nada ruim aqui. Me dá outra. Muito ruim. Terceira. Muito ruim. Nossa, tá horrível. Aí eu olhei para o céu e falei, já entendi. Ok. Porque falou comigo. Então, a experiência no tempo da graça é pessoal. Deus fala com você, filho. Deus fala com você, te mostra o que está errado. O Espírito Santo, ele geme dentro de você com gemidos inexprimíveis. Mas, para ele fazer isso, ele tem que estar dentro de você. Não adianta ele gemer do lado de fora, ele tem que gemer dentro de você. Para isso, você tem que fazer o quê? Estar na presença de Deus, aceitar Jesus, estar na presença dele, do jeito que você está. Então, o maior equívoco que tem nessa história toda é esse negócio assim, tem que estar perfeito para estar na igreja. Não, vem como está. Do jeitinho que você está. Com todas as imperfeições que você tem. Porque todos nós somos imperfeitos. Nós estamos em processo. Entra no processo de santificação. Um dia de cada vez um pouquinho. Vai acrescentando mais coisinhas. Daqui a pouco, quando você vê, as coisas vão perdendo sentido. Então, não é porque está na lei, porque o pastor falou, porque, entendeu? Não, é porque você começa a querer ficar parecido. Você começa a ler a palavra, você vem para cá e faz um louvor e louva. Você agradece a Deus, você começa a ter intimidade com Deus, você começa a orar na sua casa, você começa a ver seus pedidos sendo atendidos. Opa, estou criando intimidade. Começa a ler a Bíblia, começa a fazer um devocional. Aí aquilo vai crescendo, porque fica mais forte aquilo que a gente mais alimenta. Quando você começa a alimentar o seu espírito, ele começa a se fortalecer sobre a sua carne. É simples, é uma balança. E aí você vai e fica como? Aí alguma coisa que você vai fazer, sabe quando a gente vai ficando mais velho, que algumas coisas que você queria muito quando era adolescente e tal, e aí você fazia aquilo e falava assim, ai, eu vou morrer se eu não fizer isso. Vou morrer se eu não for nesse show. Depois, passa um tempo, você fala assim, gente, eu ficar em pé, aquele povo me apertando.
querendo. Ah, não quero não. Nem de graça eu não vou. Porque a cabeça vai mudando. Então, se você se permite estar na presença de Deus, porque é isso. Ele não vai arrombar seu coração. Só para te falar isso. Ele está disponível. O acesso é real, irrestrito, direto. Mas você tem que fazer alguma coisa. Você tem que ter... E não adianta falar assim, Deus está dentro de mim. Não está. Tá? Vou te falar, não está. Se você ainda não teve um encontro real com Jesus, se você não professou com a sua boca, né, como o pastor falou, palavra tem poder. Então, você tem que professar com a sua boca, eu aceito Jesus. Eu te recebo como dono da minha vida. Eu convido você para morar na minha casa. Vem cá, faz a faxina, limpa tudo. Se você não professar isso, não adianta que você não fala. Você está falando que está com Deus e não está. Ele está contigo, mas tu não está com Ele. Para estar com Ele, você tem que dizer. É igual assim, você vai na casa de alguém, você vai entrar e arrombar a casa sem ser convidado? Chega na casa, vai lá nos Estados Unidos, vê se consegue entrar lá no Capitólio. Entra lá, arromba lá para ver se entra. Não entra. Nem quem foi daqui para lá não entrou, ficou do lado de fora. Então, mas deixa para lá. Aí, o que acontece então? Se você quer que Jesus entre na sua vida, na sua casa, você tem que convidar ele. Você tem que falar, Senhor, está ruim mesmo. Mas ele não precisa falar nem falar. Tu viu que aqui tem um pedaço no filme? Que ela fala assim, você tem alguma coisa para confessar? Aí ele fala, você sabe. Ela fala, eu sei. Que é o Espírito Santo, eu sei. Claro que ela sabe. Claro que o Espírito Santo sabe. Sabe que Deus sabe tudo que você está fazendo que não está legal. Você não vai nem falar para ele. Mas o que você tem que fazer? Se arrepender. Eu falei, ai, Senhor. Isso aí, esse ponto aí é difícil para mim. Hein? Esse negócio aí pega difícil. Não sei se eu vou conseguir, não. Sozinho, não consegue mesmo. Gente, não tem como conseguir sozinho. Por isso que isso é um processo. Né? Então, assim, tem a parte de julgamento, que as pessoas gostam muito de julgar os outros. Né? Isso dentro da igreja e fora da igreja. Então, a primeira coisa, se todos somos iguais, primeiro passo, gente, vamos parar de julgar as pessoas. Quando você achar que alguma coisa não está muito legal com alguém, ora por ela. Pede para o Espírito Santo ir lá incomodar ela, constranger ela em espírito. Mas você não precisa ficar apontando nada para ninguém. Porque você já tem as suas próprias questões para lidar. Lide com as suas. Né? Ao invés de ficar querendo lidar com as dos outros. Então, assim, pare de julgar os outros. Pare de se julgar. Porque tem isso também. Você fica carregando um peso que você não precisa mais. Jesus já carregou. Para que você está carregando isso, gente? Se liberta pela graça. Jesus morreu por você, é isso que você tem que botar na cabeça. Porque Deus te ama. Você pode vir como você está e deixar o Espírito Santo arrumar a casa para você. Ainda dá tempo de mostrar um pedaço de um vídeo de 3 minutos? Dá? Então, porque assim, na verdade, quando ele vai fazer esse julgamento, ele antes passa por essa situação. Eu fiz ao contrário, tá? Essa situação antecede ele ir fazer o papel de juiz. E vai mostrar para a gente um pouco disso que eu estou falando. O quanto você precisa se libertar dos pesos, das culpas, dos medos, mas você não vai conseguir sozinho. Não tem terapia que faça isso com você. Desculpe os terapeutas. É Jesus que te transforma de dentro para fora. Põe para mim, Mateus. Quer viver o milagre? Caminha nas águas com Jesus. Ele, só Ele. Sem Ele, não dá. Sem Ele, as sombras do medo, as sombras do mal, as sombras da angústia, as sombras da culpa, o passado que te condena. Eu vi o que você fez no verão passado, essas coisas. Você não consegue se livrar. Mas em Jesus, pela graça de Jesus, você consegue. É a única forma de você conseguir ser livre, de verdade, é em Jesus. Não tem outro caminho, gente.
Não tem outro caminho. Por isso que ele não diz ele diz o. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Então, se você quer desfrutar, e eu não estou falando só de céu, porque isso também é muito libertador na graça. Eu não estou falando do céu só, que o céu é maravilhoso, estaremos todos juntos lá, depois que Jesus voltar e vier buscar a sua igreja. Eu acredito nesse arrebatamento maravilhoso, a gente cantando louvores no céu, vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Mas enquanto você está aqui, você tem que desfrutar do melhor de Deus neste tempo. Então não é viver a vida de sofrimento desgraçada, porque vai ganhar o céu. Não é isso que a palavra diz. Não é isso que Deus quer para você. Você é menina dos olhos de Deus. Ele mandou Jesus morrer por você, o filho dele, para deixar de ser unigênito, para ser primogênito, o primeiro de muitos. Você é co-herdeiro com Cristo, de todo o reino. Então a gente precisa assumir esse lugar. A gente precisa assumir a nossa herança, tomar posse da nossa herança. É direito nosso. A gente tem que tomar posse disso. E para viver o melhor de Deus, agora, hoje. E, principalmente, falando sobre todos somos iguais, essa palavra é muito forte. Pare de julgar a si e aos outros. Se perdoe, que Jesus já te perdoou. E aprenda a espelhar Jesus e amar as pessoas do jeito que elas são. Quanto mais terrível for a vida da pessoa, mais essa pessoa é digna do amor de Deus. Ela não é indigna porque ela pecou. Ela é digna porque Jesus morreu por ela. E está faltando você, nós, levarmos esse Jesus, esse amor. Foi isso que ele pediu da gente. Ide. A gente precisa exercitar o ide de Deus, o ide de Jesus. Vamos falar de Jesus, do amor dele, desse amor incondicional, dessa graça salvadora, dessa graça transformadora, que não é na força do nosso braço, mas seguro na mão de Jesus. A gente pode andar sobre as águas, a gente pode viver um grande milagre, seja de cura, de transformação da vida pessoal, financeira, tudo. Eu creio assim que Deus tem feito maravilhas, vai fazer muito mais, mas a gente precisa acreditar, e a gente precisa mais do que crer, tomar passos de fé. Tem que sair do barco, saber que Jesus está com você e caminhar sobre as águas. Vamos cantar? Aleluia. E é muito bom desfrutar dessa fidelidade de Deus. Eu não sei se hoje tem alguém aqui
que ainda não fez isso, né? Não declarou Jesus, eu quero que você more no meu coração, eu quero que você faça parte da minha vida, como fez o rapaz ali no filme. Se tiver alguém que queira fazer parte, né, dessa família, receber Jesus e mudar a sua história, levante a mão que a gente vai orar por você. Se alguém tiver também já aceitou, mas está afastado, não tem, está longe do Senhor, né? Aceitou, mas ficou agora fora, né? Não tá seguindo de fato, espelhando Jesus. Se você quiser também fazer um retorno, também esta é a oportunidade. E eu queria também, né? Acho que tá todo mundo aqui já está com Jesus abraçadinho com ele, chamar aqui meu amigo, esqueci o nome dele, Fred, isso, Fred. Fred fez aniversário. E a gente vai fazer uma oração pelo Fred, para agradecer a Deus pela vida dele, servo valoroso, né? Que transformou a sua vida ao entregá-la para Jesus, né? Sua família já está junto também, né? Foi um passo de fé que ele deu e que trouxe outras pessoas da família. Porque isso, gente, entendeu? A gente tem que trazer as pessoas para viver o melhor de Deus nesse tempo. Não pode você estar super bem e os outros tudo fracassado e você não fazer nada. Caramba, vamos agir, gente. Vamos orar? Eu vou orar pelo Fred e também vou orar para encerrar, tá bom? Pai querido, Pai amado, eu te louvo, te glorifico, te agradeço pela vida do Fred, Senhor. Que tem sido, Senhor, um servo muito fiel aqui na tua casa e a ti principalmente, Senhor. Nós te louvamos pela vida dele, nós clamamos, Senhor, por saúde, por paz, por alegria, por todas as bênçãos celestiais, para que ele esteja pronto para viver o melhor de Deus nesse tempo, que ele seja capacitado para fazer todas as coisas que ele precisa fazer e que estão no teu determinado, Senhor, no teu olhar, na tua vontade, Senhor. Que a tua vontade seja feita na vida dele. Conecta, Senhor, o teu desejo ao desejo dele para que ele viva uma vida de vitória. Em nome de Jesus, abençoo ele e a sua família e que ele possa ter anos multiplicados de vida com saúde sobre a terra. E também, Senhor, eu te agradeço, Senhor, por esse encontro de hoje, pela tua palavra, pelos hinos, por tudo que a gente fez aqui, que é para a glória do teu nome. Que todas as pessoas que acessarem, Senhor, o nosso canal do YouTube possam ser abençoadas por esse louvor e por essa palavra, Senhor. Que a tua bênção esteja conosco, nos acompanhe, nos guarde, nos proteja de todo mal, livre os nossos amados. E, Senhor, nos dá capacidade, assim, nos desperta, Senhor, mais é um despertamento, para a gente poder falar do teu amor, levar Jesus onde a gente tiver, que as pessoas possam, Senhor, o teu Espírito Santo ir à nossa frente, convencendo as pessoas que não tem nada melhor do que viver debaixo da graça do Senhor Jesus. Leva-nos para as nossas casas, em paz, em segurança, nos dê um restante de semana feliz na tua presença e que domingo possamos estar aqui mais felizes ainda por estar te louvando e te agradecendo. Nós te amamos, Senhor, nós declaramos o nosso amor a ti também. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Vão em paz, igreja.